Achar uma esposa não é fácil. Não é uma coisa fácil. Você pode encontrar N tipo de mulheres, mas uma esposa é algo específico que você tem que buscar. E essa escolha é primordial para que você tenha sucesso no seu chamado. Então, vamos falar sobre esposa de pastor um pouquinho, que não quer dizer que seja pastora, e é sobre isso que eu queria abordar um pouquinho. É importante a valorização dessa mulher como sua esposa. Estou falando aqui com pastores, então a sua mulher como esposa tem que ser valorizada por você e também pela sua igreja, como sua esposa. Só ser esposa de pastor já dá um trabalho danado, porque ela o tempo todo, ela é o tempo todo cobrada, né? Como uma esposa perfeita, como uma mulher ideal. Então, você é a pessoa principal para valorizar esta mulher, não a serva, né? Mas a mulher, como sua mulher, você valorizar esta mulher. Nem toda mulher do pastor é uma pastora. E eu já me deparei muitas vezes com pessoas passando problemas sérios por causa disso, pela cobrança, né? Então, nem toda mulher de pastor é pastora. Então, há um erro de querer colocar ou nominar essa mulher como pastora, às vezes ela não sendo uma pastora, e haver essa cobrança de ser uma pastora, sendo que ela não é. E coloquei, nem todo marido de uma pastora é um pastor. Deus une propósitos, mas isso não quer dizer que o chamado deverá ser idêntico. Em alguns casos, um complementa o chamado do outro. E nós ouvimos aqui no caso, o pastor Jardim e a pastora Thalita são pastores, mas existe aquele que complementa o outro sem ser pastor. Apenas um deles é pastor. Então, há um erro grande quando se cobra do cônjuge o mesmo chamado. Ocorre a cobrança da parte da membresia, e é verdade. E já vi mulheres se torturarem emocionalmente por causa disso, porque é imposto sobre ela uma carga que não é dela, e o chamado é do esposo. Como eu disse, muitas vezes já me deparei com mulheres em N situações, por nos conhecerem, enfim, já termos visto a nossa liderança, e a vir apresentar para a gente essa dor do seu coração, né? Essa tristeza pela cobrança, porque deve pregar também, porque deve fazer também, e o chamado é do esposo. Então, nós devemos ter essa cautela, pastores, ou pastoras em relação ao seu marido, para que não possa ferir a emoção dessa pessoa naquilo que ela não foi chamada para fazer. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Isso não quer dizer que, como mulher de pastor, não possa desenvolver seu trabalho dentro da sua habilidade ministerial ao lado do seu esposo. E eu acho muito impressionante a versatilidade dessas mulheres, que se colocam, né, nessa disposição de trabalhar ao lado do seu esposo em N situações, em N setores da obra, e que correspondem. Ela pode não ser uma pastora de púlpito, porém é uma mulher que está somando ao lado do seu esposo. Então, como esposa de pastor, terá responsabilidades para cooperação no chamado do marido. Então, isso já é uma carga, né? Que seja uma carga de amor, não seja uma carga de peso, mas uma carga de amor de estar abençoando e nessa responsabilidade do seu marido cooperar para que ele desenvolva um bom trabalho. Então, como serva de Deus e cristã, poderá não ter um chamado específico de púlpito, mas poderá ser uma excelente discipuladora, intercessora, conselheira, líder de departamento, ministras de louvor, se tiver o dom, e com isso, necessariamente, estará pregando de alguma forma, além de estar ocupando essa posição de esposa de pastor. Então, falar, ela não prega, a mulher do pastor não prega. Pois é, ela não prega no púlpito, mas todo o trabalho de base que é feito, ela vai ter que usar a palavra. E toda vez que ela usar a palavra, ela está pregando. Então, nós não podemos diminuí-la em virtude de não estar usando um púlpito, se ela é só mulher de pastor. Mas ela está com certeza fazendo a obra e estruturando essa obra, né? Com um compromisso dentro daquilo que ela está fazendo. Então, em nada deverá sentir-se diminuída. E às vezes a mulher do pastor se sente diminuída porque exatamente é cobrado dela algo que ela não tem o chamado, porém ela está numa toda uma estrutura dentro do processo
da vida do pastor que simplesmente alicerça muito a obra de Deus. Então, ela não deve se sentir diminuída porque ela não está no púlpito, porque ela não está pregando no púlpito. Poderá ser os olhos, os ouvidos sensíveis das necessidades dos irmãos e ser a intermediária entre o povo e o pastor. O pastor Jardine falou alguma coisa sobre isso também, dessa sensibilidade da mulher, de percepção, e muitas vezes o pastor, às vezes, não, as pessoas não conseguem ter acesso ao pastor, mas têm acesso à esposa do pastor. E ali partilhar de alguma necessidade, alguma coisa que está vendo como necessária dentro da igreja, da obra de Deus, e que, através dessa mulher com sabedoria, no momento certo, ela vai estar passando esta informação para que haja a solução daquilo que é necessário. Tá? Ser esposa de pastor é ter lugar de honra. Então, esta mulher sempre deverá ser honrada. Mesmo, de coração. Porque, é como eu disse, só ser mulher de pastor já é uma responsabilidade muito grande. Então, ela tem que ser honrada. E o bom marido, pastor, ensinará a igreja a honrar esta mulher. Então, vai partir do pastor. Então, olha, ela não é de púlpito, mas é uma mulher importante na minha vida, é uma pessoa que tem que ser honrada por essa igreja. Porque esse pastor, se ele é casado, o ministério dele não é sozinho. Ele tem um suporte de intercessão, ele tem um suporte de alguém que está ao seu lado somando para que ele apareça, tá? Então, vamos lá, eu só passei isso muito rapidamente por causa do nosso tempo. Agora vamos para o esposo de pastora. Como disse, esposo de pastor, existe isso, graças a Deus, dentro da Quadrangular existe, né? E eu tenho referências maravilhosas de esposos de pastora. Pastora Fidelcina era pastora titular, meu cunhado, o irmão Adolfo, ele era líder do diaconato. Ele não era um pastor, porém, ele respeitava essa autoridade da sua esposa. Então, isso nós temos como uma referência dentro da nossa família. Como também temos a pastora Cleusa da cidade de Jaboticabal, seu esposo, o irmão Alício, também não era pastor, porém, era um homem que estava ao seu lado e contribuía muito com o trabalho na cidade e ajudava muito na obra, sem ocupar o púlpito. Então, existem mulheres que são pastoras titulares e não seus maridos. O chamado pastoral é dela, mas da mesma forma, seu esposo deve estar ao seu lado, dando-lhe suporte e podendo contribuir ao ministério da esposa com as suas habilidades de administração, visão de empreendedorismo, de construção civil, com sua experiência de liderança no lar e com a sua vida cristã como intercessor, apoiador, incentivador nas suas demandas ministeriais. Toda pastora precisa de alguém assim, né? Alguém que entenda de tudo, que possa estar ajudando, contribuindo junto com a sua diretoria, apesar de às vezes não poder fazer parte da diretoria, porém ser alguém atuante ao seu lado, dando esse suporte na sua necessidade, ok? Podendo ser um parceiro funcional ao lado da sua esposa. Eu amo essa coisa de parceria funcional. Meu marido está me assistindo aí com certeza, e eu vou aproveitar para dizer: amo pintar o quadro e dar para ele assinar. Isso chama-se parceria funcional. Então, eu invento os eventos, eu invento as festas malucas aqui, né? Faço aquilo que, com a bênção dele, obviamente, e aí eu dou para ele assinar o quadro, sem problema nenhum. E isso é maravilhoso, ser um parceiro funcional. E esse marido pode ser esse parceiro funcional de fazer grandes realizações e dar o quadro para a esposa pintar, por que não, né? Então, isso é maravilhoso, nós temos alguém que a gente possa confiar, que seja um parceiro funcional, atuante, colaborando e somando juntamente com o ministério. Então, na igreja, ela é a pastora, mas lá no lar, ele é o sacerdote. Então, essa compreensão dessa pastora titular tem que haver no coração dela essa submissão em sentido do lar, porque ele é o sacerdote. É assim que Deus instituiu